Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VoxCast, o podcast da Vox2U. Muito prazer, eu sou Tatiana Junqueira, facilitadora de oratória na Vox2U e professora da turma Pioneiros. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber Dr. Douglas Ortiz para o episódio do VoxCast. Dr. Douglas Ortiz, médico, especialista em medicina estética e speaker. Seja muito bem-vindo! Obrigado, é uma honra estar aqui. Obrigado pela presença, pelo convite. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto de câmera, microfone e luzes, então para mim sempre é muito bom. Dr. Douglas, muitos médicos não gostam de câmeras, não gostam de gravar. Você é o oposto, adora uma gravação, adora participar, falar. Mas foi sempre assim? Não, muito pelo contrário, eu era a regra. Eu era aquela pessoa que tinha medo de câmeras. Na verdade, o motivo pelo qual eu procurei a Vox foi exatamente esse. Eu me vi numa situação que eu tinha que me expor mais. Eu tinha que gravar mais. E não sei se você lembra naquela época que estava tendo muita dancinha do TikTok, o pessoal apontando aqui, apontando ali. Eu falei, não, eu me recuso. Eu sou um ser humano, eu falo. A minha voz é a minha ferramenta. E eu passava sempre em frente ali, onde era aquela unidade da Constable. Eu falava, olha, acho que eu vou ver o que tá. O que é essa escola de oratória? O que tem para me oferecer nessa escola? Vamos ver se vai melhorar. Me candidatei, a princípio foi um final de semana, aquele Intensivox. Adorei, aprendi o tanto que eu não sabia. Aquela coisa como é que é? O inconsciente incompetente. Eu era inconsciente incompetente que achava que falava bem e não falava nada. E foi quando eu entrei, me matriculei depois para o Academy, que foi o curso extensivo da Vox. Aprendi muita coisa, aprendi a me comunicar, aprendi a ter contato visual, olhar na câmera. E tudo isso foi uma coisa natural que foi desenvolvendo. Eu acho que uma coisa que eu já tinha dentro, mas que foi aflorando, vamos dizer assim. Então, a partir do momento que você entra na Vox e faz o curso de comunicação e oratória, o curso Academy, que é o nosso principal produto, digamos assim, é o nosso curso mais extenso, você tem uma virada de chave. Exato. E o pessoal sempre faz aquela comparação, né, do curso de inglês. Quando você começa a aprender inglês, você fica animado. Eu vou viajar para Londres, vou aprender a falar inglês, vou falar com todo mundo. E aí quando você já faz mais ou menos um pouquinho de inglês, você está no nível intermediário, você fala, tá bom, eu entendo mais ou menos, vou falar mais ou menos, tá tudo bem. Chega lá, não entende nada. E o curso de oratória é diferente. O curso de oratória ele já é aplicável desde a primeira aula, você já tem um retorno desde das primeiras aulas. Assim. Eu lembro que a minha receita dobrou no meu primeiro mês de Academy. Eu fiquei assim, caramba, e eu já aplicava, a princípio, todas as técnicas eram para gravações. Esse era o meu principal objetivo. Perfeito. Mas eu aplicava nos pacientes no consultório. Eu aplicava o contato visual, todas as técnicas de rapport e tentei limpar a minha linguagem, tirando os vícios de linguagem, os movimentos. Tinha paciente que falava assim para mim, doutor, é impossível falar não para você. Eu falava, que bom, o curso tá dando certo. E você já sentia ali a diferença, então, logo Exatamente. Nos primeiros meses. Isso que é legal, quando a gente fala do curso de oratória da Vox, porque é um curso prático. Então, o aluno, ele vai vivenciar a experiência dentro da sala de aula. Você vai, na primeira aula, você vai pro palco. Sim. Obviamente, nós respeitamos a limitação e também o tempo de cada aluno. Mas ali, o aluno, ele está em um ambiente seguro, acolhedor e que o motiva a se desenvolver e a buscar cada vez melhorar algum ponto que não está legal. Uma coisa que eu acho muito interessante é que toda aula que eu ia, eu sabia que nós seríamos expostos. Não sabia qual seria a exposição, como seria a exposição, mas eu sabia que eu seria exposto e, de certa forma, nós estamos sempre improvisando. Então, quando eu vou para alguma coisa que é treinada, uma palestra que realmente eu sou preparado para aquela palestra, é muito mais fácil. Porque eu estou muito acostumado com a improvisação e não só isso. Nós somos expostos a
diferentes tipos de tarefas. Teve dia que eu tive que dançar, teve dia que eu tive que fazer mímica, e você fala, poxa, mas eu tô no curso de oratória, por que eu tô dançando aqui? Porque a sua comunicação não verbal comunica muito. É verdade. E o quanto que a nossa expressão corporal, ela demanda muito da nossa comunicação. Então, dentro do curso, a gente explica. Que é uma das primeiras aulas, inclusive. Né? Exato, gestos e expressões. E as expressões, a comunicação não verbal, ela comunica muito mais do que a comunicação verbal. É aquilo verdade. que eu falo através das palavras. Então, isso fez diferença e te levou aonde? Bom, eu vou usar um termo médico, né? Teve um efeito colateral. Efeito colateral no Dr. Douglas Ortiz, na Vox Na minha Studio. carreira teve um efeito colateral. O que aconteceu? Durante o curso Academy, eu fui cogitado para me tornar speaker, que foi a frase que você falou. Em inglês, speaker significa palestrante ou orador. E eu sou hoje speaker de uma marca, de uma das maiores marcas na área da dermatologia. Então eu dou aula para médicos, dermatologistas, cirurgiões plásticos, médicos estéticos. Eu ensino como usar os produtos dessa marca especificamente. Então, vamos dizer, por mês eu viajo 2, às vezes 3 vezes para várias cidades do país, ensinando os médicos como dar aula, como usar os produtos dessa marca. Então, estou sempre dando aula. E foi uma surpresa para mim, porque eu tinha uma crença limitante. Antes mesmo de eu me matricular no curso da Vox, as pessoas já falavam, você podia dar aula, você podia dar aula. E eu nunca imaginei assim, não, mas quem sou eu para dar aula? E tão logo essa crença limitante caiu, eu já fui chamado para me tornar speaker dessa marca. E hoje, isso faz muita diferença na sua carreira? Sim, a tal ponto que eu falei assim, na verdade, eu tenho ganhado bastante elogios. Todo treinamento que eu vou, as pessoas têm falado, nossa, você se comunica muito bem, você fala muito bem. Aquela coisa, né? Você tem o dom de falar e a gente fica assim, mal sabe ela que eu faço um curso de oratória. Existe dom de falar? O dom é o treino. Oratória, o que eu falo para vocês toda aula? Prática, prática, prática. Treine, treine, treine. Se você quer ser um bom atleta, o que você precisa fazer? Treinar. O que um bom cirurgião precisa? Treinamento. Então, para ser um bom orador, você precisa treinar. Você pode ter mais facilidade para se comunicar do que outras pessoas, porém, oratória é treino e técnica. Exato. E através da técnica, você aprende o contato visual que você trouxe, gestos e expressões. Onde que eu coloco as minhas mãos? Eu deixo minha comunicação muito expansiva ou muito fechada? Então, isso tudo nós trazemos dentro das aulas. E depois vai ficando natural. Eu já não penso mais assim, poxa, tenho que olhar nos olhos da Tatiane, como que eu vou mexer a minha mão? Ou então, quando eu estou no palco, que posição que eu vou... É natural, eu não penso mais nisso. E aí você já atingiu um estágio avançado, que é o que nós queremos que todos os nossos alunos atinjam, que é se comunicar de forma muito natural. Como andar de bicicleta. Exatamente, ou como dirigir. Ou como dirigir. Você que já é motorista habilitado, pensa, nossa, eu preciso trocar marcha, preciso ligar a chave. Não, é algo natural. Exatamente. E tanto que comecei a dar aula, comecei a receber elogios, eu pensei assim, poxa, será que não está na hora de eu ter o meu próprio curso? E é nessa fase que eu estou agora, lançando, a princípio, um curso online. Então, não tinha ideia de como é difícil. Às vezes você compra um curso lá na internet e fala assim, nossa, é tão fácil gravar, tão facinho, mas o online, ele exige muito mais. Exige porque você precisa preparar muito bem o roteiro. Sim. Tem toda uma estrutura para a gravação. Sim. E aí, cada passo tem que ser muito bem desenhado. Exatamente. Senão você se perde durante o curso. Mas assim, uma coisa que eu percebi do físico, o físico assim, às vezes nem tudo tá perfeito, mas sai. O online é como um fio. Se tiver um cortezinho no fio ali, dá um curto-circuito, não sai nada no online. E assim, mas agora estou progredindo, contratei uma empresa que é parceira do Google, estamos crescendo e logo vou estar lançando meu próprio curso na área da estética também. E até, para surpresa de todos, não é em português. Prestem atenção o que a Vox2U ajudou a transformar a vida do Dr. Douglas Ortiz, que está lançando um curso na área de estética, ele que é médico. O curso não é em português e onde você tem a parceria para o lançamento desse curso? Na verdade, assim, o curso vai ser lançado mundialmente, mas porque o inglês é a língua universal hoje em dia. Mas eu tenho uma parceira, a gente está ainda, vamos dizer assim, na parte embrionária ainda,
Mas ela mora em Miami, a ideia é lançar o curso presencial em Miami. Então, o Dr. Douglas Ortiz, aluno da Vox2U, está se preparando para lançar um curso dentro da área de estética em Miami. O curso será todo gravado, inicialmente, em inglês. Mas terá a parte prática? Como que vai funcionar? A estética sempre é casado a teoria com a prática, né? Na verdade, a medicina toda. Então, a ideia é fazer toda a teoria online. Então, o aluno assistiria todas as aulas online. E quando ele fosse para o presencial, seria uma imersão na parte prática, que nós chamamos até, importamos o termo em inglês, o hands-on. Então, é todo prática, todo imerso mesmo na questão da prática. Então, essa é a ideia, deixar para a teórica, para o aluno fazer em casa, o médico estudar em casa, rever aquilo que ele ficou com dúvida, e quando ele for para o curso prático, ele já está com a teoria fresca na cabeça dele, e aí ele aproveita mais ainda a prática. E por que surgiu a necessidade ou a ideia deste curso? Do curso online? É isso. Na verdade, assim, uma coisa que eu percebi é que tem muitos cursos na área da estética, bons e ruins. Todos eles são caros. O médico, na área da estética, ele gasta muito, assim, e às vezes nem sempre o curso é bom. Então eu pensei assim, olha, eu quero fazer um curso bom e acessível. Eu quero que tanto o médico que está entrando para a área da estética, quanto aquele médico que quer se reciclar, que ele tenha a oportunidade de não gastar tanto e ter um curso bom nessa área. Essa é a ideia. E hoje, quando você fala de um curso online, qual foi o principal desafio para você, que já começou aí as gravações, que já começou a produção? Qual que foi o principal desafio? Começar. Tem hora que eu ficava procrastinando. E eu ficava assim, não quero gravar. Porque, por exemplo, aqui a gente tem todo esse estúdio montado, mas assim, às vezes eu tinha que montar o estúdio, tomar banho, vestir o paletó, microfone, luz, câmera, ação, e tudo isso daí, quando você está começando, às vezes assim, é um pouquinho entediante você ter que preparar tudo isso daí para gravar a aula. E aí você grava a aula, eu lembro uma primeira aula que eu gravei, e aí não tinha ficado legal porque a câmera não era tão boa a resolução, eu tive que comprar outra câmera. Eu tinha gravado todo o curso, aí gravei de novo. Então, assim, tem muita coisa que às vezes quando a gente está começando, a gente peca pelo amadorismo. E eu pequei um pouco, bastante pelo amadorismo, mas a gente vai aprendendo. Tem muita coisa que vira aprendizado. Com certeza. E quando você regrava esse curso, você também aprendeu. Porque você já viu pontos de melhoria. Isso é muito importante na comunicação. Eu percebo que tem um ponto que precisa melhorar, não é algo ruim, é um ponto de melhoria. E quando eu enxergo dessa forma, é muito mais fácil. Porque eu aceito, eu mando uma mensagem, a programação neurolinguística que vocês estudam no curso. Sim. Eu reprogramo meu cérebro e eu consigo, através de um ponto de melhoria, de um momento de melhoria, transformar aquilo que não ficou tão bom. E aí, sim, através do treino, regravar e ter um excelente conteúdo. Exatamente. Quais são os principais desafios na área da estética? Eu acho que o aluno que está entrando, ele tem são muitas coisas. E ele tem dificuldade, primeiro, na avaliação. Ele não sabe, assim, como avaliar o paciente. E, óbvio, ele tem medo de cometer um erro ali, de prejudicar o paciente, de ter uma intercorrência. Então, assim, no começo, você tem que... É um serviço, é um trabalho de pegar na mão mesmo e falar, tá vendo? Você tá no plano correto agora, pode ir. Essa curva de aprendizado no começo, ela é um pouquinho difícil para o aluno estar entrando na área da estética. Ou até qualquer médico, por exemplo, tem um produto que eu ensino dentro da Sinclair, que é a companhia que eu represento, que é um fio de sustentação. E os médicos, eles sentem dificuldade no começo, que eles não sabem se eles estão no plano correto, eles têm dificuldade de lembrar as etapas da técnica, que é aquela coisa até do aprender a dirigir. Às vezes a pessoa está tão preocupada em passar marcha que esquece de olhar para frente, de olhar para o para-brisa. E tem isso daí na estética também, né? Tem esse tempo, essa curva de aprendizado mesmo. Então é uma coisa que não é tão fácil, mas eu tenho uma coisa, eu sou bem paciente e eu gosto de ensinar. Então... em geral, é por isso que eu tenho recebido elogios, porque eu sou muito paciente com os meus alunos, vamos dizer assim.
E isso é fundamental dentro da área da educação, Uhum, porque cada um tem seu tempo. é verdade. E você olhar para o outro e entender que você já passou por aquele momento é fundamental ter empatia, e respeitar o tempo de cada um. Uhum. A parte de medicina estética mudou muito no Brasil e no mundo nos Sim. últimos anos. O Brasil é um mercado promissor na área de O estética? Brasil é o segundo país em número de procedimentos estéticos. A gente só perde para os Estados Unidos. Mas, assim, nós temos isso um pouco herdado do Ivo Pitangui, e não só isso, mas a vaidade da brasileira também. Então, assim, nós somos um mercado muito promissor e até pensando, assim, num país subdesenvolvido, para ser o segundo do mundo, é um marco, né? É uma coisa para se celebrar. E a gente tem uma vantagem aqui no Brasil. A gente tem um pouquinho menos de regulação do que nos países desenvolvidos, o que faz com que os médicos, de certa forma, sejam mais corajosos a explorar, a tentar novas técnicas, a descobrir novas técnicas. Então, muita coisa na estética é descoberta aqui. Muita coisa. E as pessoas que estão nos assistindo, eu às vezes tenho um pouco de medo, um pouco de receio de fazer um procedimento, sofro anos com alguma questão do meu corpo que eu não estou feliz. O que essa pessoa deve fazer? Olha, é muito interessante. Eu vou compartilhar com você. Quando eu comecei a atuar na área da estética, eu pensava assim: vou fazer um procedimento, essa pessoa vai ficar feliz com o procedimento, excelente. Quando elas voltavam tão felizes, tão satisfeitas, tão alegres. E eu ficava assim: gente, mas eu só fiz um procedimento, por que essa mulher tá tão feliz? E eu vi que isso era recorrente. Na verdade, assim, nós tratávamos o corpo e ali, vamos dizer, como que de fora para dentro, a pessoa melhorava. Óbvio que se você tem uma mente sã, você vai ter um corpo saudável também. Mas vice-versa também acontece. Aquela pessoa que faz bastante exercício, que se cuida, ela também vai cuidar da mente dela. E eu percebi que fazendo procedimentos, eu conseguia, de certa forma, melhorar a vida da pessoa, não só aquele procedimento, mas a autoestima dela. E é isso que nós tratamos na estética. Nós tratamos a autoestima. Nós não fazemos preenchimento de lábio, nós não fazemos botox, nós tratamos a autoestima. Isso daí não tem preço. Com certeza. Você falou de autoestima e uma das aulas da Vox, do curso Academy, é a aula de autoestima justamente. O que nós percebemos quando fomos criar o curso? Que muitas pessoas, elas têm muita dificuldade de se comunicar justamente por uma baixa autoestima. Então, a pessoa fica se escondendo o tempo todo. Fica, eu não quero aparecer, eu não quero falar, eu não quero me posicionar. E tanto na comunicação, quanto na área de estética, a gente pode fazer essa mudança. É verdade. Concordo plenamente com você. Na área de estética hoje, o que tem de mais moderno, ou quanto que a tecnologia hoje auxilia nessa área? Olha, assim, fazendo um apanhado, o que acontece? A gente chama até de cosmiatria, essa área dos injetáveis. O que acontece? Antes, vamos dizer assim, se você estava com ruga aqui, o que você tinha de opção? Fazer uma cirurgia plástica, retidoplastia, e puxar lá para trás a sua testa. Então, a estética não era tão acessível. A estética era uma coisa só para quem tinha dinheiro para cirurgia plástica, e as cirurgias eram caras. E hoje em dia, tem muitos procedimentos, vou dar o exemplo aí da toxina botulínica, você pode neutralizar os músculos dessa área, fica com a testa lisinha e é muito mais barato, está bem acessível. Então, os injetáveis substituíram muitos procedimentos cirúrgicos. Não que o pessoal não faça mais, mas assim, óbvio, tem muita coisa que não tem mais necessidade, ou então que a gente pode postergar mais o evento cirúrgico. Então, e como os injetáveis são mais acessíveis, então os procedimentos estéticos ficaram muito mais acessíveis para a população. Então, hoje, podemos falar que todo mundo teria acesso, ou o acesso está muito mais facilitado, seja para procedimentos ou para medicações. Exato. E até respondendo sua pergunta anterior, o que tem assim de disponível, né? Vamos fazer uma escadinha aí. A toxina botulínica, o Botox. Depois veio o preenchimento com ácido hialurônico. Próximo passo, os bioestimuladores de colágeno. E por fim, assim, bioestimuladores de colágeno, nós temos as tecnologias também laser, ultrassom microfocado. E o mais moderno que tem hoje são os fios de sustentação. Porque eles são bioestimuladores de colágeno, mas eles têm um efeito mecânico também de tracionar a pele para cima. Isso daí é a última coisa, assim, no mercado
em injetáveis, vamos dizer assim, na cosmetria, que é essa área não cirúrgica. Quando começa a cirurgia, aí já não é mais cosmetria. E, Douglas, o que você hoje, a principal procura dentro do seu consultório? Olha, a toxina botulínica ainda é o carro-chefe, né? Geralmente é por onde o paciente entra, te conhece, e aí ele vê, gostei, esse médico não me fez sentir dor, gosta do resultado, e aí a paciente vai para um bioestimulador ou para um preenchedor, né, para um ácido hialurônico, e por fim, a cereja do bolo é o fio de sustentação. É ali a hora que ela... Eu até brinco assim, é como você voar de caça, né? Você não vai levar um passageiro para voar de caça logo no primeiro voo dele. Exato. Primeiro faz um voo comercial, curtinho, 1 hora, e depois quando ele já gostou de voar, aí você vai pro caça. Perfeito. E estamos já caminhando quase que para o nosso Mas final do podcast. Caramba, o parece que Voxcast. foi só 10 minutos. Eu acredito que eles erraram ali Também no acho. cronômetro, que a gente tem muito assunto para falar. Mas vamos voltar um pouquinho para a comunicação na área da saúde. Sim. Eu trabalhei muitos anos na área da saúde e eu sei a dificuldade na relação profissional da saúde e paciente, justamente pela comunicação. É verdade. O quanto que você vê essa necessidade de uma boa comunicação assertiva, até mesmo na prescrição da medicação para o paciente? Olha, primeira coisa, eu entendi que todo médico é um vendedor. Mas assim, cardiologista, ele está vendendo o quê? Ele está vendendo o tratamento para aquele paciente. Ele tem que convencer aquele paciente, ele tem que persuadir aquele paciente a fazer o tratamento correto. Exato. E óbvio que se ele tiver... Por mais que ele tenha um conhecimento médico, mas se ele não tiver as técnicas de persuasão, pode ser que o paciente não resolva não aderir ao tratamento. Então, é fundamental para todo médico ter técnicas de comunicação, de persuasão, de vendas, para poder convencer o paciente ao tratamento correto. Hoje em dia é muito difícil, porque a informação está extremamente acessível, informação às vezes inadequada. Se você abre o Google ali, você acha que você juntar os sintomas que você tem, você acha que você vai morrer em 2 segundos. Exatamente, eu ia comentar isso, que quantas vezes você que está nos assistindo, eu tenho certeza que em algum momento você pegou um resultado de exame e antes de chegar no seu médico, você descobriu que você tinha todas as doenças, porque quando você dá um Google, vem várias possibilidades. O Google ali. É meio negativista na questão da saúde. Negativista. E aí o paciente já chega no consultório achando que está com uma doença terminal. Exatamente. E não é bem isso. Na verdade, o médico com experiência, ele sabe, olha, isso daqui é pouco provável, os seus sintomas aqui, na verdade, esse sintoma que você digitou não é bem esse sintoma. Então, tudo isso daí acontece. Chega a ser engraçado, porque... Não sei se você conhece a síndrome de Dunning-Kruger. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Que é aquela que a pessoa sabe um pouquinho, o suficiente para entender alguma coisa, mas ela não percebe que ela é ignorante. É o mal do conhecimento. É o mal do conhecimento. E às vezes assim, o paciente vai dar uma pesquisadinha ali no Google e aí ela acha que sabe tudo de medicina já, né? Quando na verdade tá só se enganando. Existe todo um contexto para fechar um diagnóstico. Sim. Todo um contexto, a questão da probabilidade por exemplo, assim, uma paciente jovem, saudável, atleta, qual a chance dela estar infartando? Praticamente 0. Mas às vezes a menina está com uma crise de ansiedade, chega no pronto-socorro e fala assim, eu vou morrer. E para nós médicos, óbvio que você trata, descarta, faz um eletro, mas assim, óbvio que você sabe que é muito pouco provável que aquela menina de 17 anos esteja infartando. Praticamente impossível. Não deu tempo das artérias dela obstruírem ainda. Perfeito. E quando você trouxe sobre médico ser vendedor, isso me chamou muito a atenção. Porque não é um médico que é vendedor. Todos nós somos. Eu estou vendendo a minha imagem, eu estou vendendo o meu negócio. A todo momento nós vendemos. E quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil. A vida é uma negociação. Você está o tempo todo negociando. Desde criança, porque você negocia com seu pai e com a sua mãe quando você quer alguma coisa. Exatamente. E o pai negocia com os filhos quando quer alguma coisa dos filhos também. Eu acho que quando a gente entende isso daí, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu tinha preconceito com isso. O CRM falava assim, tinha no código de ética do CRM, é proibido mercantilizar a medicina. E eu vejo que os serviços de saúde são serviços como qualquer outro. Óbvio, nós estamos lidando com vidas, mas não deixam de ser serviços. A responsabilidade é muito grande. Sim. Mas no contexto que você traz, a venda é vender, é persuadir. Exato. Eu preciso que quem está sendo assistido por mim, como paciente,
Entenda. E é uma coisa assim, não é manipulação. Por exemplo, se o paciente ele resolver aderir ao tratamento do médico, os dois estão ganhando. Mais o paciente, para falar a verdade, Que é a vida dele. que é a vida dele. Então, assim, é importante que o médico saiba persuadir o paciente para que o paciente siga naquele tratamento. Perfeito. E dentro do curso pós, nós tivemos vendas, nós tivemos liderança, apresentações, você que é um speaker, e redes sociais. O que fez diferença para você? O que te chamou a atenção? Uma coisa que me marcou muito e que eu percebi, aquela coisa do incompetente e inconsciente, eu percebi que por mais que eu tenha traços de liderança, eu tenho muita dificuldade de delegar funções. Muita dificuldade. E aí foi quando veio à tona isso daí que eu preciso delegar funções, que é o que eu estou me policiando agora, eu não lembro agora exatamente a aula, qual foi. As aulas de liderança do curso pós foram as aulas finais, a aula 10, 11 Sim, do curso. mas foi essa parte que eu falei assim, poxa, eu preciso aprender a delegar. Eu tenho a mania de querer abraçar tudo e chega uma hora que você não aguenta, você não consegue abraçar tudo, você não consegue fazer tudo. Então, quanto mais eu conseguir delegar, mais as coisas vão andar, vão fluir. E foi ali dentro da sala de aula que você teve esse insight de entender, peraí, eu não estou delegando. Estou falhando nisso daqui. Isso é muito importante, porque reconhecer é o primeiro passo para ter uma mudança. E, Dr. Douglas, estamos chegando ao final do nosso Voxcast, é uma pena. Mas eu gostaria que você fizesse um levantamento de qual foi a aula mais marcante para você. E depois do pós ou do Academy e do pós? Olha, tem uma aula simples, mas que fez muita diferença para mim. A do contato visual. Eu não sabia, não tinha consciência, mas eu não tinha contato visual. E a hora que eu comecei a ter contato visual, parece que tudo mudou, como se eu tivesse virado a chavinha. Foi a segunda ou terceira aula do curso Academy. E a do pós, aula do Steve Jobs. Eu gosto muito, era um orador que eu admirava muito, sempre gostei muito dele, e ele fala com uma naturalidade, apresenta com, sabe trazer o humor na hora certa, tudo assim. Então, assim, eu admiro muito ele. Foi legal fechar o curso com o Steve Jobs. Perfeito. E todas as nossas aulas nós deixamos uma palavrinha na caixa, uma mensagem final. Qual seria a sua palavra ou frase para deixar para quem está nos assistindo nesse podcast, que queira conhecer mais o curso da Vox, ou um profissional da área da saúde que talvez não tenha percebido ainda a importância da comunicação? Bom, vou deixar uma palavra e uma frase que a palavra está dentro da frase. A palavra seria evolução. E a frase, eu não lembro o autor, mas inclusive foi falado no curso, que era assim: evolua tanto que as pessoas vão precisar te conhecer de novo. E eu acho que eu tenho aplicado essa frase na minha vida. Muito bom conversar com você, ter essa troca. Você nos deu uma aula aqui hoje no Voxcast. Foi um prazer, tanto ser sua facilitadora, quanto este momento. Então, eu agradeço. Eu que aprendi, né? Com essa pessoa maravilhosa. Olha, Obrigada. Toda aula era um banquete. Que bom. Aprendi muito com você. Eu que agradeço. Muito obrigada, Douglas Ortiz, médico, ex-aluno da Vox. E eu agradeço a você que nos assistiu até aqui. E ficamos por aqui hoje e até o próximo episódio do Voxcast, o podcast da Vox2U. Obrigada!